Alô, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um Gotinhas de Sabedoria. E nesse dia eu quero falar ao teu coração sobre o combustível que move ou deveria mover os cristãos. Dentro desse contexto todo que eu estou falando, eu queria trazer à sua memória 1 Coríntios, a carta do amor do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 13. Um texto que já foi cantado em prosa e versos pelo meio secular. Eu queria trazer à tua memória nesse dia o que significa realmente, o que quer dizer, o que Paulo quer dizer realmente para a igreja de Corinto e para nós no dia de hoje através do Espírito Santo. Está na carta aos Coríntios, no capítulo 13, que inicia assim: ainda que eu fale a língua dos homens, no versículo 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, E se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu tinha um dom de profecia, de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada eu serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O apóstolo Paulo está repreendendo uma igreja do século inicial, após Cristo. Ele está repreendendo uma igreja que ela é cheia de dons, sempre estou falando sobre isso aqui, dons espirituais, mas uma igreja que ela vivia em divisão. E o apóstolo Paulo, ele chama a atenção da igreja e ele usa uma coisa muito sublime que nós cristãos deveríamos entender um pouquinho, por ser uma decisão nossa, fazer, amar. O Senhor Jesus, ele disse que nós seríamos reconhecidos por todos quando nós amássemos uns aos outros. Paulo está dizendo que mesmo que tudo aquilo que a gente faça, se não tiver um ponto, se não tiver um combustível que mova a fazer, Paulo está dizendo que nada nos aproveita. Talvez no teu coração aí você esteja imaginando, cara, mas que combustível é esse que move a gente a fazer o que a gente faz como igreja? Paulo está dizendo, ainda que a gente tivesse o dom de falar em línguas, se não tivesse amor naquilo que a gente falasse, de nada nos serviria. Paulo fala sobre o dom de profecia, Paulo fala sobre o conhecimento de toda a ciência, Paulo fala da fé, Paulo fala do amor, de todas as coisas, mas ele fala, se não tiver amor, nada serei. O interessante é que Paulo entra numa visão também, aqui no versículo 3, uma visão da igreja. Quer fazer obras sociais, quer acompanhar o próximo, quer oferecer sacrifícios. Aí Paulo está dizendo, ainda que eu distribua todos os meus bens e todos aos pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, sacrifício, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que eu quero lembrar, trazer ao teu coração nesse dia, meu amado e amada, é que por mais que nós façamos coisas dentro do nosso ambiente de fé, as nossas igrejas, por mais que a igreja ela faça obras sociais, por mais que a igreja ela faça aquilo que ela foi chamada para fazer, tem um combustível que tem que nos mover. Muitas das vezes a gente é movido por interesses. Muitas vezes a igreja em si, os líderes da igreja, nós como igreja, somos movidos por algum interesse em fazer. Paulo está falando, se não tiver amor. A Bíblia está dizendo, se não tiver amor naquilo que você se impõe para fazer, não faça, porque nada vai adiantar. Naldo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o combustível que move as nossas ações dentro do Evangelho é o amor. É o amor ao próximo, é o amor a Deus, é o amor àquilo que a gente faz. Paulo disse, se não tiver amor, de nada nos adiantará fazer. Então, meu amado, minha amada, pega isso no teu coração como um despertamento nesse momento. Se você pertence a uma comunidade de fé e você tem feito até hoje por interesse próprio, ou por interesse que a sua igreja seja reconhecida, Paulo está advertindo, que você seja movida no dia de hoje, a partir do dia de hoje, através do amor, para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a sua família. Até a próxima. Quantos minutos?